Bom dia, boa tarde, boa noite. Diretamente de São Paulo, capital, está começando mais um Pod Talks. Ele é ator, produtor e diretor, dá vida ao Palhaço Tubinho e ao Cucurute no humorístico do SBT A Praça é Nossa. E está no ar, em cartaz, em vários outros lugares. Vamos conversar agora com Pereira França Neto. Vem pra cá! Coisa boa estar aqui. Obrigado pelo convite, viu? Imagina, obrigado a você. Mas eu queria deixar registrado e abrir esse programa que eu te acho um palhaço. Muita gente, viu? Muita gente. Mas obrigado mesmo pela tua disponibilidade. Você saiu correndo da gravação, estava agora no Terminou SBT. Agorinha. Acabei de dar tchau pro Carlos Alberto. Bom demais. Pereira, vamos começar a contextualizar o pessoal. Você é natural do Paraná, Curitiba? Sou de Curitiba, sou nascido em Curitiba, paranaense. Apesar que hoje eu me considero do mundo aí, né? Porque com certeza. Faz mais de 20 anos aí que eu tô com o meu circo na estrada. 20 anos com o circo na estrada? Na verdade é 2001, nós estamos prestes aí para 25 anos na estrada. De temporadas ininterruptas. Nossa, que maravilha. Quer dizer, ininterruptas entre aspas, porque nós tivemos uma pandemia no meio, né? Sim, ficamos verdade. 2 anos parados, mas parados não, porque abriu outras portas para você na pandemia. Sim, exatamente. Mas eu considero como se fosse ininterrupto aí, porque esse período que a gente parou, que o nosso teatro ficou parado, foi meio forçoso, né? Sim, a gente não queria ter parado. De forma alguma. Agora, você vem de uma família, né? De uma tradição de artistas já. Sim. A minha família, minha avó, desde 1900... minha bisavó, desde 1918, já estava com o circo na estrada. 1918? O primeiro circo-teatro da minha família, assim, é datado de 59, mas eles já eram de circo antes de ter o seu próprio circo-teatro. E o que é o circo-teatro? O circo-teatro, na verdade, ele é um mote de circo que era muito famoso na década de 30, na década de 40, acho que até os anos 50 ali. Eu sou meio ruim de datas, tá? Sim. Mas eu acredito que até os anos 50 ali ele era muito famoso. Que era o quê? Ele consistia de uma primeira parte do que está no nosso imaginário popular de circo, né? Sim. Trapézio, o Globo da Morte, o tradicional, o malabarista. Depois que esse espetáculo se encerrava, havia um intervalo e no picadeiro era montado um cenário de teatro, no próprio picadeiro. Sim. E aí sim vinha o drama da noite, o melodrama ou a comédia, o que tivesse o cartaz da noite, né? Sim. E isso, todas as noites, mudava o espetáculo. Então a primeira parte, ela se repetia e o drama, essa segunda parte, toda noite era alterada a história que ia ser contado pela mesma companhia. Com o tempo, alguns circos cortaram essa parte do teatro, né? Ficaram só com o circo tradicional. E o meu circo, o circo da nossa família, fez o inverso. Cortou a primeira parte. Então, se você pedir para eu jogar malabares, eu não sei. Se você pedir para eu subir no trapézio, eu não sei. Fazer Globo da Morte, eu não sei. Sei fazer palhaço. E as peças, né, que eram um pouquinho menores, tomaram conta. E hoje a gente tem, ao todo, 112 peças de teatro diferentes. 112 peças. Talvez seja o maior repertório de teatro do Brasil, de peças de teatro montadas do Brasil. E a gente chega na cidade, monta o nosso teatro. Não tem mais picadeiro, no nosso circo não tem picadeiro, é um palco italiano de teatro ao fundo, com a plateia como se fosse um teatro mesmo, e toda noite se repete, o que nos dá a possibilidade de chegar numa cidade do interior e ficar até 3 meses sem repetir nenhum espetáculo. Nossa, toda noite um espetáculo diferente. Quanto tempo de duração? O espetáculo tem entre 1h30 e 2 horas. Então, realmente, né, é uma peça teatral ali, a dramaturgia mesmo, pura em essência, acontecendo debaixo de uma lona. Sim, e o legal é que a gente chega em cidades pequenas, nós estamos falando agora, né, de agosto de 24, nós estamos em temporada na cidade de São Miguel Arcanjo. Sim. É uma cidade pequena, que não tem teatro, que não tem cinema, e a gente chega e oferece para aquela comunidade um cardápio teatral. Quando eu te falo um cardápio teatral, vai ter dramas, vai ter o dramalhão, que a gente chama, vai ter melodramas, que é uma mistura de drama com comédia. Na verdade, é um espetáculo dramático com partes cômicas.
Vai ter as chanchadas de picadeiro, que o público ama, com o palhaço. Vão ter comédias, os personagens também que eu faço na televisão são colocados. Então, o público, mesmo dessa cidade pequena, ele vai estar em casa e falar, hoje eu vou no circo. Ele pode ir, ele tem a certeza que não vai ser um espetáculo repetido, porque nós mudamos todas as noites o espetáculo. Então, nós temos, por exemplo... sei lá, vou te dar como exemplo a Canção de Bernadette, que são os milagres de Nossa Senhora de Lourdes. A gente tem a história completa, desde que ela vê a santa, e aí não tem piada, não tem nada. Aí a gente tem, por exemplo, o Tubinho, o capitão da Tropa de Elite, que é o filme da Tropa de Elite, mas um dos soldados que o Capitão Nascimento chama é o Tubinho, então vira uma confusão, vira uma bagunça e aí é só risada. E aí a gente trabalha muito com improviso, brinca muito com improviso. Tal. Que é fantástico. Exatamente. A arte, né, do improviso. Exatamente. Então, para o público que está lá, realmente um cardápio, assim. Ele fala, será que eu vou hoje no drama? Será que eu vou hoje no infantil? Será que eu vou na comédia? E é uma possibilidade para o público do interior diferente. Esses 3 meses que a gente permanece na cidade, acaba mudando ali o dia a dia do entretenimento daquela localidade. Sim, sem dúvida alguma. Agora, falando de Tubinho. Tubinho é o teu personagem mais antigo. O que eu trabalho mais tempo. Há praticamente 25 anos aí. 25 anos o Tubinho. Mas ele é uma herança. Na verdade, ele é mais uma homenagem do que uma herança. Ele é mais uma homenagem do que uma herança. Eu tenho um tio, acho que todo mundo, né, que tem tio, assim, eu tenho um tio que na verdade, ele era tio do meu pai. Ele é tio do meu pai, não é meu tio. Ele não é meu tio. Ele é irmão da minha avó. E era uma pessoa que eu tinha uma paixão, assim, sabe? Ele tinha um Fusquinha. Quando ele chegava com o Fusquinha em casa, eu menino, ele buzinava, eu escutava a buzina do Fusquinha. A buzina do Fusquinha mudava meu dia. Porque eu sabia que ele estava chegando assoviando, brincando, aquela coisa toda e tal. E quando eu comecei a fazer palhaço, ele fazia festas infantis em Curitiba. Sim. E ele era muito conhecido, a ponto de fazer, por exemplo, assim, sábado e domingo, ele fazia 5, 6 festas no dia, shows. E eu, pequenininho, acompanhava ele, fazia o palhacinho desse show das festas. E ele tinha uma brincadeira comigo, que cada vez que eu ia fazer palhaço, ele me chamava de um nome diferente de palhaço. Nunca botava um nome de palhaço pra mim. Às vezes até que ele ficou me chamando de Zezinho, mas me chamou de Zezinho, chamou de Pirulito, chamou de Palhacinho do Coração, chamou vários nomes que eu nem lembro, porque ele ia mudando, assim, Sim. né? Até que, depois de um tempo, eu falei, ô tio, por que eu não posso usar o nome que o senhor usava no circo, que é Tubinho? Aí ele até fez um chapéuzinho que escrevia Tubinho, assim, purpurina, me deu esse chapéu e tal. E no último dia, a última vez que eu vi ele no hospital, assim, foi a última vez que eu me encontrei com ele, eu já estava com a ideia de voltar com o circo-teatro, porque o circo-teatro da minha família tinha parado em 78, eu nasci em 80. Eu sou de 78, então tinha parado em 78. Isso, e eu nasci em 80, eu nasci 2 anos depois, então eu não vi o circo-teatro vivo, né? Ele já tinha parado quando eu... E nesse último encontro que eu tive com ele, ele falou, poxa, eu tô sabendo que você vai voltar com o circo, tô muito feliz, mas você vai ser Tubinho, né? Vai ser Tubinho. Claro que vai ser Tubinho. Então, o personagem que eu faço não tem absolutamente nada a ver com o personagem original. Até porque eu nunca o vi fazendo. Não é uma coisa tipo Bozo, que não, vários intérpretes, não. Por exemplo, a roupa é criada por mim, a maquiagem é criada por mim, os trejeitos são criados por mim, mas essa essência do nome que eu batizei o meu personagem em homenagem a ele, me dá a impressão de toda vez que eu entrar em cena ele está comigo. Isso é uma homenagem mesmo, né? Isso é uma grande felicidade que eu tive aí na minha vida. Bom demais. E já que você está falando de Tubinho, o que diferencia o Tubinho, né, da maior parte dos palhaços? Eu acho que a primeira coisa que diferencia é esse extenso repertório. Esse extenso repertório de histórias que a gente tem com o Palhaço Tubinho é que faz ele diferente. Por que isso faz ele diferente? Porque eu tenho uma história hoje onde o Tubinho é um patrão malvado que abusa do empregado e a piada está em cima disso, dele ser malvado com o empregado e o empregado ganha dele e tal, não sei o quê. Aí na história de amanhã, ele é um empregado que o patrão
tá batendo... Invertem-se os papéis. Aí eu tenho histórias, por exemplo, que o Tubinho tá morrendo de medo de um chupa-cabra. Um chupa-cabra tá no vilarejo e o Tubinho é medroso e ele tá com medo de todo mundo, aquele negócio todo. Na história do outro dia, o Tubinho tá no faroeste, chama Tubinho o Rei do Gatilho. Ele chega bandidão e quer pegar todo mundo e não tem medo de ninguém. Eu acho que essa é a grande diferença de fazer com que ele se encaixe em cada história. Então, se você vê o Tubinho na praça, ele é um Tubinho. Se você vê o Tubinho no programa do Ratinho, ele é moldado ao programa do Ratinho. Se você vê no meu canal de YouTube, que inclusive chama YouTubinho... YouTubinho, uma sacada fantástica. Ele já é de outro jeito. E se você vê no dia a dia do circo, cada dia você vai ver ele moldado àquela história. Mas, por incrível que pareça, eu estou falando de todas essas diferenças com a mesma essência, que é a ingenuidade. Ele é muito ingênuo e isso faz ele poder falar os maiores absurdos. Você vê o Tubinho falando os absurdos, parece que sabe aquela criança quando está aprendendo a falar palavrão? Sim. Você não consegue ficar bravo com a criança? Sim. Esse é o Tubinho. E isso, você tocou num ponto que eu queria trazer para a nossa discussão. Que, assim, o Tubinho, ele tem um lado que ele traz uma inocência muito grande, quase a criança que você mencionou, mas ele também tem ali a malemolência, a malícia de um adulto, né? Isso. E você consegue navegar, né, o Tubinho, personagem, consegue navegar muito bem entre esses dois públicos. Você tem realmente um apelo muito forte com as crianças gostam do Tubinho quando vem na rua, no circo. Olha, o que eu sinto muito, assim, quando eu converso com as pessoas que acompanham a nossa realidade, o pai fala assim, é um conteúdo que eu consigo ver com o meu filho, por conta, assim, as piadas maliciosas, elas não estão na cara. Elas não estão na cara. Então, a criança ri da situação e eu peguei a malícia, eu peguei a maldade, né? Sim. Então, eu acabo assistindo com a família toda, porque... Não dizer que não tem besteira, tem uma coisinha mais maliciosa, seria errado eu dizer porque tem. Mas a criança não entende. Sim. A criança não entende. A criança fica... a criança quase que ri junto com o pai. Com o pai. Porque o meu pai acha engraçado. Contagiando. Né? Mas o público maior do Tubinho é o adolescente adulto. As crianças gostam muito, mas é o adolescente adulto. Adolescente adulto já. E chegou a hora do nosso patrocinador, a Olus. Nesse quadro, eu pergunto para o meu convidado, Pereira, se você tivesse oportunidade de voltar ao passado e reencontrasse o Pereirinha no começo de carreira, que dicas você daria para ele do que fazer e do que não fazer para que ele se torne um profissional tão bem-sucedido quanto você é hoje? Olha, eu vou te contar uma história muito curtinha, mas com 14 para 15 anos... Eu montei a minha primeira companhia de teatro, com 14 para 15 anos. 14 para 15 anos. Com 16 para 17, eu fui para a estrada com essa companhia e com o sonho de ter meu circo, teatro, na estrada. Aos 20 anos, mais ou menos, eu passei por uma cidade me apresentando no teatro da cidade e passei em frente a um terreno. E olhei um terreno vazio, eu falei, esse é o lugar do meu circo. Eu não tinha circo. Eu olhei e o meu coração naquele momento falou, é aqui. Eu voltei para minha cidade, que era Curitiba, fui fazendo dívida para todo lado, emprestando cadeira, emprestando som, pegando uma lona, chamando artistas, sem grana para fazer, porque eu queria que fosse naquele lugar, naquele terreno. E 1 mês e meio depois, o meu circo estava estreando naquele terreno, e nós tivemos uma temporada de grande sucesso naquele lugar. 1000 pessoas podem não acreditar em você, mas se o seu coração diz, é a hora, é o lugar, confie em você, confie no seu feeling. Ninguém sabe a hora certa da sua vida quanto você. O teu cérebro, o teu coração é o que diz, é o que dita o momento certo de se fazer as coisas. Se você tiver com medo, vai com medo. Se você tiver certeza do que vai acontecer e você confia no que você está fazendo, vai, porque daí, a partir do momento que as pessoas sentirem a confiança que você tem no teu projeto, que você vai dar o sangue para aquele projeto,
aí você consegue os amigos para vir junto. Enquanto você fica naquele vai, não vai. Tipo, será? O que você acha? O que fulano acha? O e se mata, né? Exatamente. Porque para botar defeito vai ter 1 milhão de pessoas. Então, acredite em si mesmo e quando você sentir no teu coração, é agora, começou, pode ter certeza que você já foi escolhido e nem sabe. Que mensagem fantástica. Eleve a experiência do seu cliente com a tecnologia Omnichannel da Olus. E agora a gente tem o Cucurúcio, né? Aí já é a malícia em pessoa. Aí já é a própria malícia. Totalmente, o pessoal é totalmente adulto, né? De onde vem a inspiração do Cucurúcio? A gente tem uma peça que foi escrita... Olha, eu não vou lembrar o ano, porque eu sou terrível de data, como eu já te falei. Mas na época que a música do Latino fez um sucesso muito grande, que chama A Festa no AP. A Festa no AP. Isso. E a gente escreveu uma comédia que era uma festa dentro de um apartamento. Em cima meio desse Festa do AP, a gente é uma festa dentro do apartamento, onde todo mundo se reuniu, vários milionários se reuniram para trazer um vidente famoso e vir aqui fazer uma consulta com esses milionários dentro dessa festa. Esse vidente a caminho da festa morre. E o Tubinho, que é o palhaço, toma o lugar dele, veste as roupas e vai atender os milionários porque eles não têm o dinheiro para devolver. Essa é a história da peça. E essa peça sempre foi um sucesso. E aí eu peguei a essência dessa peça, que é a chegada desse vidente, né, que é um vidente totalmente fajuto, e ao mesmo tempo aqueles milionários que estão pagando R$500 mil para encontrar esse vidente. Tem um momento que o Tubinho na peça fala assim: olá, bom dia, e eles falam: nossa, olha como ele diz bom dia. Quer dizer, ele só disse bom dia. Disse bom dia. E as pessoas já estão entregues àquele cara de uma maneira que é muito legal. Aí eu peguei o Cucurúcio desse lugar. Quando eu fui fazer o teste na Praça Nossa, eu falei, opa, eu vou tirar isso do Tubinho, eu vou criar um vidente ali, que é E acabei... ele tem um pouco... Eu fui assistir muitas coisas. Fui assistir o próprio Golias na praça, quando fazia o era muito engraçado. Fui assistir... Tem uns outros personagens. O Walter Mercado, que era muito famoso. Liga já. Fui assistir também. Fui assistir muitos personagens na mesma linha e fui construindo esse Cucurúcio, que é um vidente, assim, meio salafrário, e que o pessoal gostou muito, caiu no gosto popular. Caiu no gosto popular, porque ele quase sempre se dá mal, né? Quase sempre. Ele é o espertalhão que 99% do golpe dele tá dando certo, mas aquele 1% acaba fazendo ele cair do cavalo e o público acaba falando, opa, que legal. É fantástico. E é muito engraçado, porque talvez quem assista a praça sinta isso, mas a ficha só vai cair agora que eu vou falar. É muito legal, porque quando eu chego de Tubinho, quando eu tô fazendo o Tubinho, ele chega, o Carlos Alberto, pô, que legal que você tá aqui, senta aqui, conversa comigo, que bom que você veio e tal. E quando eu faço o Cucurúcio, é o oposto disso. Ele fala, sai daqui, você de novo lá. Exatamente. Não quero você, sai daqui e tal. E isso pra mim é muito legal, porque são dois personagens completamente opostos. Um é amigo do Carlos Alberto e o outro, Carlos Alberto, que é a distância. Muito bom. Vamos falar um pouquinho dos teus projetos? Onde que o Pereira tá hoje em cartaz, está no ar?
Em cartaz eu tô no circo, né? Sempre no circo aí. Agora tem espetáculos. em São Paulo. Agora na cidade de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, agosto de 2024. Isso, estamos ali pela região de Sorocaba, essa região. E quem quiser me ver, aí tô no Instagram, né? Que é @Teatro Tubinho, TikTok também, @Teatro Tubinho. E agora nesse projeto aí que a gente tá um pouquinho apaixonado, que é o Condomínio do Tubinho no YouTube. Condomínio do Tubinho, a gente não pode deixar de falar. Condomínio do Tubinho no YouTube, que são sketches aí, o Tubinho morando numa casa com 2 meninos que estão fazendo faculdade. E eu tô meio que apaixonado por esse projeto. A gente bateu já 60 milhões de visualizações no YouTube. Que número maravilhoso. Parabéns. Nem a gente esperava. E estamos lá, fazendo graça, fazendo humor e mais uma vez dizendo, encaixando o Tubinho para aquele lugar, né? Que é diferente também. E o público vai comentando e ajudando a construir essa história. É muito gostoso, muito gostoso. Espero que você que está assistindo possa assistir lá, Condomínio do Tubinho. Chegou a hora da 2CX. Revolucione a experiência do cliente com a 2CX, a sua plataforma Omnichannel e novas tecnologias, como a IA generativa, que automatiza a jornada do atendimento, reduz custos e aumenta a produtividade, oferecendo um atendimento excepcional em todos os canais. 2CX, aqui o Customer Experience começa pelo nome. Unimos tecnologia de ponta, Customer Experience e humanização. Resultado da fusão entre Calflex e VoxAge, somos a 2CX. Criamos soluções que ofereçam o que o cliente espera. Excelência nas interações. Somos obcecados por gerar resultados positivos através do atendimento e relacionamento. Aproximando empresas e clientes, otimizando processos, diminuindo custos, sem esquecer da personalização e adaptação que cada projeto, cliente, empresa e operações robustas merecem ter. 2CX, aperfeiçoando o atendimento ao cliente com tecnologia e humanização. Agora, você é um cara muito multitarefas, né? Você joga no ataque, joga no gol. Funciona assim com a concepção do condomínio também? Eu tento tá, por exemplo, eu faço a redação final, é uma coisa. No começo eu escrevia. Porque eu escrevo também a praça, né? Eu escrevo hoje o Bêbado Saideira, que é um personagem do Giovanni Braz, que eu tenho um carinho muito grande de escrever, mas já escrevi na Praça é Nossa, já escrevi para quase todo mundo. Escrevi para a Nina, escrevi para o deputado João Plenário. Escrevi vários ali, né? Sim. E escrevo hoje o meu quadro e o do Saideira. No Condomínio do Tubinho eu faço a redação final. Eu tenho os redatores que me mandam o programa pronto, e isso eu gosto muito de fazer, de falar assim, deixa eu ver o que é o quadro que vai pro ar e tal, e eu faço as alterações, mas essa coisa de direção de câmera, essas coisas eu não entendo muito, edição, então é uma coisa que eu acompanho mais depois de já pronto. Depois que está pronto, é feito pelo meu sobrinho, o Nicolas, que faz a direção e a edição final. E é muito legal porque isso foi criado na pandemia. Né? Esse canal foi criado na pandemia. Então a gente meio que não ficou perdido. A gente ficou anos e anos vendendo ingresso do circo. Aí de um dia para o outro, fecha a porta, vocês não podem mais subir no palco. Né? Então, uma brincadeira que eu falo até que a gente saiu no começo, logo da pandemia, cada um dos circos saiu vendendo as guloseimas do circo na rua. Então, por exemplo, um vendia algodão doce, outro vendia massa do amor, outro vendia bolo. Eu faço uma brincadeira que eu falo que quem não morreu de Covid morreu de diabetes, de tanto doce que a gente vendeu na época da pandemia. Mas chegou um momento que a gente entendeu que ia se estender. A gente entendeu, falou, opa, não é tão... Porque a primeira informação que veio para a galera que fazia teatro era assim, vai fechar, mas em 15 dias está resolvido. Essa foi a primeira informação que chegou. Expectativa, né? Exatamente. Aí, beleza. Então, 15 dias, vamos se virar. Aí, naqueles 15 dias, parece que vai mais um mês aí. Então, quando deu isso, a gente chegou e falou assim, a gente vai ter que fazer outra coisa. Vamos ter que achar um outro lugar. A primeira coisa que a gente fez foi os drives. Eu não sei se você lembra disso. Nossa! Mas pra gente foi uma experiência sensacional. A gente ia pro palco, o público estacionava os carros na frente, o som era transmitido via FM, o cara pegava uma FM no carro, a gente contava as piadas no palco
E o público inventou um negócio que era genial, porque a gente não sabia se o cara gostou da piada. Quando a gente dava o final da piada, o público buzinava. Isso foi inventado pelo público. E era muito legal, porque era uma reação quase tipo, Sem dúvida. essa piada encaixou, essa piada eles gostaram, essa piada... que o retorno do humorista é o riso, sempre foi o riso e vai ser. E daí fizemos o live, depois falamos, não, vamos fazer o nosso canal de YouTube? Fomos fazer o nosso canal de YouTube. E ninguém entendia absolutamente nada. Se hoje eu entendo pouco, lá eu não entendia nada. Era território novo, pelo menos pra gente aqui no Brasil, né? E aí, aquela coisa, vamos fazer, mas ninguém sabia nada. Ninguém sabia absolutamente nada. Então, um foi aprender a editar, o outro foi aprender a ser câmera, o outro foi aprender a fazer o cenário, aprender o cenário, e todo mundo fazendo ali meio que no jeito que dava. E aí o canal foi crescendo, e daí terminou a pandemia, voltou o circo. E o circo tem espetáculo todo dia. E aí não teve coragem de tirar do ar, tá aí até hoje. Ainda bem. E o SBT de Sorocaba, a regional do SBT de Sorocaba, transmite ele todos os sábados, às 7h20 da noite. Então a gente faz pro YouTube e depois ele passa também na televisão, no regional, na TV Sorocaba. Nossa, que bom. E a gente está falando muito de SBT, está falando da praça, que realmente é um humorístico tradicional, diria até ousado, não fosse a maestria do Carlos Alberto e de todos vocês, com certeza, trabalhando lá. Mas a praça ainda tem trabalhado um humor que é um humor que me remete muito ali à década de 70, 80, até tem muito dos Trapalhões, mas que hoje ele é um pouco afetado por essa questão do politicamente correto. Você, como humorista, né, de tantos anos de carreira, em atividade, você sente que existe uma limitação do humor nacional por conta do politicamente correto? Olha, eu tenho um pensamento que é o seguinte: a piada tem um alvo. Se eu contar uma piada aqui de papagaio e você teve um papagaio que morreu essa semana, você não vai gostar da piada. Você vai dizer, poxa, você não devia ter feito uma piada de papagaio. E eu não tinha como saber que o seu papagaio morreu essa semana. Então, o que eu acabei tomando como métrica do meu tipo de humor? Eu não faço nenhum tipo de piada que eu considere ofensiva, que eu acho que a piada está mais para ofensa do que para graça. Quando a piada, para mim, ela está no lugar de fazer rir, no lugar de fazer... ela vai ter um alvo, ela sempre vai ter um alvo, independente de quem seja. Eu posso fazer uma piada sobre um bandido, eu posso fazer a piada sobre um policial. É a mesma coisa, eu vou ter um alvo, eu vou ter um alvo aqui e vou ter um alvo aqui. Sempre alguém vai estar sendo atingido pela piada. Isso aí não tem como mudar, não é verdade? Mas depois, durante um momento eu tive essa preocupação, assim, nossa, eu não posso fazer piada disso. Aí daqui a pouco eu cheguei num lugar e falei assim, não posso fazer disso não posso fazer de nada. Posso fazer piada de nada. E se eu for cair nesse lugar, ou eu mudo a minha vida, mudo o que eu estou fazendo, ou eu entendo quais são os meus princípios. Os meus princípios chegaram nesse lugar de dizer assim, eu não posso sentir que eu estou ofendendo alguém. Sim. Eu estou aqui, né? E tem uma troca, no caso principalmente do humor ao vivo, quando eu faço uma piada e 500 pessoas riram ali, quer dizer que aquilo é engraçado. Pode ser ofensivo para tal pessoa, para tal... Pode, mas dizer que não é engraçado, você não pode, porque o riso, ele não mente, né? O riso, ele não mente. A gente brinca que um espetáculo dramático, ele é muito difícil de fazer, mas a gente pode ser enganado. Ele pode terminar o espetáculo dramático e falar, e aí, você gostou? Eu gostei, mas ele pode fingir que se emocionou. Sim. O riso, ele não mente, o riso é na hora. Você botou a piada, o público não riu, você fala, opa, alguma coisa está errada com ela, né? Sim. Então, eu acho que essa questão do politicamente correto, ela me mudou, sim. Eu acho que tem piadas que eu fazia e que eu não faço mais, porque me fez pensar no que eu fazia. Mas se eu for pensar no todo,
aí não se faz piada nenhuma mais, acabou a piada. Com certeza, né? Com certeza. Né? As limitações são de todos os lados e sempre tem alguém que realmente que vai se sentir alvo, exatamente, né, daquela brincadeira. E, por exemplo, tem humoristas hoje que são sucesso por fazer piadas que ofendem. Aí você fala, pô, o cara não pode fazer piada que tá ofendendo. Mas ele tá fazendo no canal dele, pro público dele, e que tá consumindo a piada dele. Que é o assiste quem quer. Exatamente. Então quer dizer, você pode proibir o cara de fazer a piada se ele tem aquele público dele que gosta de consumir esse tipo de piada. Sim. Talvez seja uma piada que eu não faria? Talvez, mas eu vou morrer defendendo o direito do cara fazer. Mas o teu pensamento é fantástico e eu queria citar um exemplo, né? Por exemplo, aqui, nós, né, no Pod Talks, quem acompanha sabe que a gente abordou alguns temas que são temas sensíveis, né? Racismo, equidade, diversidade e no Pod Talks mesmo, nos comentários dos programas, você vê de pessoas que concordam com o que está sendo trazido, a forma como está sendo trazido, e tem os haters, né? Sim. Que são o maior termômetro, obrigado, o maior termômetro de sucesso é o indivíduo ter hater. Mas você já teve algum Fale problema? bem ou fale mal, mas engaje. Engaje. Você já teve algum problema mesmo? Algum grupo foi em cima de você e falar assim, puta, o Cucurucho tá com uma piada sexista, não gostei, etc. Não, nunca tive. Nunca teve. Nem com o Tubinho, nem com o Cucurucho. Nunca tive nada direto, assim, e tal. Até porque as minhas piadas estão muito nesse lugar de fazer sorrir. A pessoa pode não gostar da piada, ela pode torcer o nariz, mas ela fala, pô, não vou bater nesse cara, porque eu tô entendendo que ele tá no lugar da brincadeira, no lugar não da ofensa. Porque as piadas que eu faço não estão nesse lugar de ofender, ou de pelo menos eu tento no meu coração que não ofenda ninguém. E eu acho que por isso, assim, eu nunca tive problema, não. Nunca tive problema. Maravilha, muito obrigado. Maravilhoso esse bate-papo. Obrigado você. Pereira França Neto tá em cartaz para que a gente possa fazer contato direto no Instagram? No Instagram, @Teatro Tubinho, você vai saber onde está o Circo de Teatro Tubinho. Te convido para assistir um espetáculo nosso, é um espetáculo muito diferente. Ele é um espetáculo teatral, mas com a magia, aquela pipoca gostosa do circo, aquele riso, aquele sorriso, e o espetáculo embaixo da lona. É diferente. Com certeza. Pereira, muito obrigado por estar conosco. Obrigado a você. Esta noite. E eu já falei, mas vou falar de novo. Se inscreveu? Então faz agora. Deixa seu like aqui no canal e segue a gente nas redes sociais para estar sempre conectado com as novidades e interações com os nossos convidados ao longo da semana. Deixe suas perguntas nos comentários, direct, e-mail, sinal de fumaça. Não importa, interaja com a gente que nossa produção vai fazer chegar até os nossos convidados e nós vamos te retornar. Muito obrigado por ter você aqui mais esta noite e até a semana que vem. Este é o Pod Talks. Nos vemos por aqui.